Olá pessoal, bem-vindos a mais um dia comigo, no meu diário, vídeo diário, assim como eu nomeio, mais um dia, o dia 2. Esse dia eu nomeio como o dia do Você Não É Tão Importante Assim. Foi um dia pós o, o meu primeiro dia. O segundo dia, ele também mantém na mesma média. A gente finalizou de gravar os 2 primeiros vídeos, que vocês já acompanharam aí no canal. E foi um dia que eu fui dormir mais tarde. E acabei acordando um pouquinho mais tarde, eu tinha algumas coisas para fazer, já deu uma embolada na minha agenda. Mas o interessante, né, de tudo isso, que é esse momento de readaptação e é tudo bem, né? A gente quando está nesse processo de reavaliar a rota, de refazer toda a nossa agenda, é normal que às vezes a gente tenha esses engasgos. Na realidade, a agenda não serve nem tanto para você fazer 100% dela, mas para você ter um guia ali semanal do que você precisa. E como estou nesse processo do offline, né, muita coisa ainda acho que eu tenho que fazer, mas não preciso mais fazer. E o subconsciente é algo muito louco, porque ele sempre fica te arremetendo a isso. Você precisa de fazer alguma coisa, mas você olha e fala: não, eu não tenho o que fazer. Eu tenho só que tocar a minha vida offline, né, que é os trabalhos, os projetos que eu tenho com a minha empresa de segurança. Então, o segundo dia ele se envolveu mais ou menos nisso, né, de confundindo meu cérebro achando que tem algo a se fazer. Só que uma decisão é uma decisão, então você precisa sempre relembrar da tua decisão. E esse dia 2 ele também gerou outras reflexões, como eu disse. Eu batizei esse dia como o dia de você não é tão importante assim. Porque a internet ela te dá essa falsa impressão que você tem alguma relevância. Ainda mais com essa popularização do influenciador digital, e você sente a necessidade de estar falando, dando a sua opinião, e nem sempre você precisa dar sua opinião, nem sempre você precisa lidar com aquela questão de ter que expor ao mundo. E isso eu também estou enfrentando esse processo. Foi o primeiro dia que eu percebi de fato que não necessariamente você precisa estar postando tudo, estar mostrando cada passeio que você está fazendo, se você tomou um café da manhã, você tirou a foto, você não precisa, não tem necessidade disso. E o dia 2 ele foi basicamente isso, você não é tão importante assim para você ter que estar postando o tempo todo. Claro que somos importantes, né? Todos nós temos a nossa importância dentro da sociedade, mas assim como o que eu tenho buscado, que é a internet, estar longe dela, né? Não profissionalmente, porque o profissional você precisa estar, mas pessoalmente, tendo essa necessidade de ter essa validação social ou digital, não é necessário. E por isso que a internet ela tem esses grandes riscos, né, que é o risco dessa exposição intensa, essa necessidade, essa autocobrança de a gente estar sempre produzindo alguma coisa, sempre estar postando alguma coisa. E voltando a essa vida offline, além disso, eu consegui também retomar algumas coisas ontem, que é o dia 2, que foi com relação a projetos que eu tinha antigos, projetos pessoais, né? Voltar a praticar um esporte, jogar um futebol. Isso aí ontem foi o primeiro dia que eu consegui voltar, né? Voltar à essência e também reconectar com pessoas que eu fazia um tempo que eu não falava, via, e priorizar realmente essa socialização pessoal, que é a conversa. Tem uma mensagem, se eu puder ir até a pessoa, a gente opta por ir até a pessoa se for, né, viável, mas se não for, a gente continua tendo esses contatos digitais. E esse é o meu dia 2. O dia 2 é um dia que ainda continua batendo aquele medo, aquela insegurança e no subconsciente mostrando que você tem que fazer algo sendo que você não tem. Então, por isso que é sempre interessante você reavaliar os seus projetos, suas planilhas, suas agendas e ver se de fato o que você está fazendo está indo de encontro ao que você quer. É você basicamente ir limpar um terreno. Antes de uma obra você precisa o quê? Você precisa tirar entulho, limpar. Então o dia 2 é esse processo da limpeza e principalmente de mostrar que a gente não é tão importante assim para a gente estar sempre postando coisa. Não se cobre, se você também está nesse processo, não se cobre. E se você está querendo entrar nesse mundo, não se cobre, né? Tenha algo, se você for fazer profissionalmente, algo que seja despreocupado, né, pessoalmente ou profissionalmente. Se você for trabalhar profissionalmente, concordo com o grau, número e gênero, porque a gente continua trabalhando, né, mas de forma
bastidor, forma indireta, né, nos projetos dentro do marketing, o que é importante. Né? Tem ferramentas que vieram para ficar, que não tem como a gente viver sem, né? Que são essas ferramentas que impulsionam, que geram contatos, prestação de serviço. Então você precisa estar no digital, isso é algo, né, fatal. Mas as relações pessoais, que é essa que eu tenho priorizado mais, né, profissionais, essas sim, essas precisam se manter no off. Nem tudo que você faz você precisa comentar ou postar, então seja sigiloso, né, nesses quesitos. E meu dia 2 é basicamente isso. Então você que tem acompanhado, se de fato você já passou por isso ou tem passado por isso, né, comenta aqui, ou curta, ou dê alguma sugestão. Tá? Eu vou continuando fazendo meus diários, né, no meu próximo dia, mas se vocês quiserem alguma coisa direta, focada nesse processo, que é um processo real, esse vídeo aqui algo real, não é nada muito elaborado, nada muito script, basicamente é a minha vida. Então, no meu dia 2, eu finalizo com isso. Você não é tão importante e, principalmente, se você tiver a fim de ter essa vida mais offline, que eu recomendo, priorize, né, o que de fato vai fazer você chegar onde você quiser. Beleza, pessoal? Não deixe de se inscrever no canal, deixa a sua sugestão aqui nos comentários e nos vemos no dia 3. De volta à vida real, de volta ao mundo real. Esse mundo e esse seu mundo.